No nosso papo de hoje, a gente vai dar uma olhada em 4 empresas brasileiras que estão meio fora do radar da maioria, sabe? As chamadas small caps. Uhum. O que me chamou a atenção nessa seleção é que, todas parecem baratas e pagam bons dividendos. Sim. Mas cada uma conta uma história completamente diferente. A gente tem a empresa que parece que foi esquecida pelo mercado, aquela que já subiu bastante, mas, sei lá, talvez ainda tenha fôlego. Certo. Tem outra que parece uma aposta de alto risco. E, por fim, uma que brilhou muito com um dividendo gigante. A nossa missão aqui é ir além dos números e tentar entender a tese por trás de cada uma. É um ótimo ponto de partida, porque o cenário para esse tipo de empresa está bem interessante. Né? Com a taxa Selic caindo, o dinheiro tende a sair daquela segurança da renda fixa e procurar mais risco, em troca, claro, de mais potencial de retorno. E aí que as small caps entram no jogo. Exato. Por serem menores, elas têm, em teoria, muito mais espaço para crescer do que uma empresa gigante que já domina o seu mercado. Mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes. Barato pode significar uma oportunidade ou uma armadilha. Exatamente. Então vamos começar com a que eu chamei de a esquecida. É o Banco da Amazônia. Banco da Amazônia. A ação está hoje na casa dos R$ 76 e o curioso é que ela caiu uns 5% no último ano, enquanto a bolsa em geral subiu. Pois é. Minha primeira reação é pensar, se está caindo enquanto tudo sobe, tem alguma coisa errada aí. É uma reação super natural. Mas quando a gente olha a etiqueta de preço da empresa, a história muda. Ah, é? O banco está sendo negociado a umas 0,4 vezes o lucro que ele gera. E o mais chocante, o preço da ação na bolsa é quase metade do seu valor patrimonial por ação. Ok, peraí, vamos traduzir isso. Negociar abaixo do valor patrimonial é como se a gente tivesse a chance de comprar uma casa por, sei lá, R$ 590 mil, sabendo que só o terreno e os tijolos valem R$ 1 milhão. É tipo isso. A analogia é perfeita. É exatamente isso. Você está comprando os ativos do banco, as agências, o dinheiro em caixa, a carteira de crédito, com um desconto de mais de 40% sobre o valor contábil. Nossa! E, historicamente, esse desconto nunca foi tão grande para o Banco da Amazônia, pelo menos desde 2016. A média dele era negociar com um desconto bem menor, perto de 20%. Tá, mas toda casa barata demais me faz procurar uma goteira, um problema estrutural. Qual é a pegadinha aqui? Por que o mercado tá dando esse desconto todo se os números parecem bons? Essa é a pergunta central da tese de investimento. Não existe uma resposta única, mas tem algumas hipóteses. Certo. Primeiro, é um banco regional, fora do eixo Rio-São Paulo. Então ele simplesmente não recebe a mesma atenção dos grandes analistas. Fica meio esquecido. Isso. Segundo, as ações têm baixa liquidez, ou seja, não são negociadas em grande volume todos os dias, o que afasta grandes fundos de investimento. Entendi. E tem um terceiro ponto, que é a saúde financeira. A sua goteira poderia ser uma dívida gigantesca, mas a fonte que a gente analisou destaca um fato crucial. O banco tem dívida zero. É uma fortaleza em termos de balanço. Dívida zero, isso é raro. E a partir dos dividendos, que é o que atrai muita gente? Também é um ponto forte. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 10,5%. 10,5%? Olhando a média dos últimos 5 anos, fica em 8%. É um pagamento consistente, bem robusto. Certo. Nas fontes, eles mencionam um tal de preço-teto. O que exatamente isso significa na prática? Pensa no preço-teto como o seu limite pessoal de compra. A conta é simples. Você define qual o dividendo mínimo que quer receber por ano, digamos 6%. Ok. Com base na projeção de dividendos futuros da empresa, você calcula qual é o preço máximo que poderia pagar pela ação hoje para garantir esse rendimento. É uma ferramenta de disciplina, sabe? Para o investidor de longo prazo não pagar caro demais por um ativo. Entendi. E para o Banco da Amazônia, esse preço-teto está perto do preço atual, né? A margem é pequena. Exato. Pelas projeções de dividendos para 2026, que seriam de R$ 6,24 por ação, o preço-teto para garantir um retorno de 6% seria de R$ 78. Uhum. Como a ação está 76, a margem de segurança é de apenas 2%. Bem apertado. Ou seja, pelo critério de dividendos futuros, ela não está mais tão barata.
A grande tese de valorização aqui é o mercado um dia acordar e fechar aquele desconto gigantesco para o valor patrimonial. E tem um detalhe prático interessante. Uma única ação custa quase R$ 80. Para quem investe tipo R$ 200 ou R$ 300 por mês, comprar 2 ações já compromete o aporte todo, dificulta diversificar. É um fator real. Sem dúvida. Investir no Banco da Amazônia hoje é uma aposta na paciência. É acreditar que eventualmente o mercado vai corrigir essa distorção de preço. Ok, então o Banco da Amazônia é um caso de esperar o mercado reconhecer um valor que parece óbvio nos números. Mas e quando o mercado já reconheceu o valor? É o caso do nosso próximo nome, o Banco ABC Brasil. A ação subiu impressionantes 27% nos últimos 12 meses. A pergunta aqui é outra. Será que a festa já acabou? Essa é a questão. O instinto diz que depois de uma alta dessas, a oportunidade passou. Mas, surpreendentemente, se a gente olhar os múltiplos, o ABC Brasil ainda negocia abaixo do seu valor patrimonial. Ainda? E a menos de 5,5 vezes o lucro. E mesmo com a cotação lá em cima, o dividendo pago no último ano foi de quase 11%. Espera aí, como isso é possível? Se o preço da ação sobe 27%, os indicadores de que ela está barata, como preço sobre o lucro, não deveriam subir também e ficar menos atraentes? Deveriam, a não ser que os lucros e o patrimônio do banco tenham crescido no mesmo ritmo ou até mais rápido que a cotação da ação. Ah, E foi exatamente o que aconteceu. A ação subiu porque o banco está entregando resultados cada vez melhores. A performance foi tão boa que, mesmo com o preço mais alto, a etiqueta continua mostrando um bom desconto em relação ao histórico dele. agora faz sentido. Então a qualidade da operação está validando a alta do preço. E o que dizem os fundamentos do banco? Ele é tão sólido quanto o Banco da Amazônia? Sim, e em alguns aspectos até mais eficiente. Ele também não tem dívidas, mas o grande destaque é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o ROI de forma simples? Pensa no ROI como o motor da empresa. É um termômetro que mede o quão eficiente a empresa é em gerar lucro com o dinheiro dos acionistas. Ok, o motor. O ROI do Banco ABC é de 16%. Para se ter uma ideia, um bom banco briga para ter esse indicador acima de 15%. Então, o motor do ABC está girando em alta rotação. É uma operação muito rentável. E isso se reflete no valor patrimonial, imagino. Exatamente. Hoje o valor patrimonial por ação do ABC é de R$ 27,39. A ação na bolsa está sendo vendida por cerca de R$ 24. Entendi. Ou seja, mesmo depois de subir 27%, você ainda compra a empresa com desconto em relação ao que ela vale nos livros. E as projeções de dividendos, como ficam? A projeção para 2026 é de um dividendo de R$ 2,11 por ação. Isso daria um yield de 8,8%, um ótimo número. Aham. Com base nisso, o preço teto seria de R$ 26, o que nos dá uma margem de segurança de 10% em relação ao preço atual. É uma margem mais confortável que a do Banco da Amazônia. Então, a tese aqui é diferente. Não é sobre o mercado descobrir uma empresa esquecida, Não. mas sim sobre o mercado continuar a premiar uma empresa de alta qualidade que ainda não atingiu seu preço justo. Perfeito. A aposta é que a qualidade e a rentabilidade vão continuar empurrando o preço da ação para cima, pelo menos até se igualar ao seu valor patrimonial, o que daria essa margem de 10% sem contar os dividendos no caminho. Muito claro. Agora vamos para um caso mais complicado. O Banco BMG. BMG. Ele também teve uma alta espetacular, mais de 45% em um ano. A cotação está perto de R$ 4,97. Mas pelo que eu vi, a história aqui tem mais nuances. Muitas nuances. À primeira vista, ele parece com um ABC. Também subiu muito, mas ainda negocia com um desconto enorme, a apenas 0,6 vezes o valor patrimonial. Nossa, E pagou um dividendo gordo de 11%. Os indicadores de valuation gritam barato. mais. Sempre tem um mais, certo? Certo. Você disse que o ROI do ABC era o motor da empresa. Como está o motor do BMG? Está precisando de uma revisão. O ROI do BMG é de 8,6%, 8,5. a metade do ROI do ABC. Usando a analogia, é como se o BMG estivesse correndo uma maratona em ritmo de caminhada.
Ele gera lucro, mas com uma eficiência bem baixa para o setor bancário. Então, me parece uma armadilha. A ação sobe 45%, mas a capacidade de gerar lucro da empresa é fraca. Isso não soa como um otimismo exagerado do mercado, que pode ser corrigido com uma queda forte a qualquer momento? Esse é o risco. Essa é a grande tensão na tese do BMG. Você tem o preço gritando oportunidade e a rentabilidade sussurrando cuidado. Uhum. A alta recente foi muito baseada na expectativa de que essa rentabilidade vai melhorar. A gestão do banco tem falado muito sobre isso, sobre focar em produtos mais rentáveis. O mercado comprou essa promessa. Qual seria o argumento otimista, então? Onde está o potencial que justificaria esse risco? O potencial está no tamanho do desconto. O valor patrimonial por ação do BMG hoje é de R$ 7,67. A ação custa menos de R$ 5,00. Certo. Se o banco conseguir, de fato, melhorar sua rentabilidade e entregar um ROI mais decente, digamos, de 12% ou 13%, não há motivo para a ação não ser negociada, no mínimo, perto do seu valor patrimonial. Isso representaria um potencial de alta de mais de 50%. É uma aposta na virada da empresa, um turnaround. Exatamente. Não é uma tese de valor simples como as outras. É uma tese de que a gestão vai conseguir executar um plano de melhoria. E o mercado te oferece um prêmio por esse risco. Entendi. O preço teto projetado, com base nos dividendos esperados para 2026, é de R$ 5,79. Isso dá uma margem de segurança de mais de 16% mesmo depois da alta toda. É uma margem grande. É grande porque o risco também é maior. Entendi. É a que exige mais fé na gestão, de todas que a gente viu. Faz sentido. Para fechar, vamos sair do mundo dos bancos. A nossa última empresa é a Marco Polo, fabricante de ônibus. A Marco Polo. E olhando os números, tem uma coisa que pisca em neon. Um dividend yield de 21% nos últimos 12 meses. Isso simplesmente não parece real. E você sabe o que dizem sobre coisas que parecem boas demais para ser verdade. É. Geralmente não são. Esse dividendo de 21% é a fotografia de uma festa incrível que já acabou. Foi um pagamento totalmente fora da curva, resultado de um momento espetacular para a empresa. Seria um erro gravíssimo um investidor comprar a ação hoje esperando que isso se repita. Ok, então vamos jogar esse número fora. Se a gente ignorar esse dividendo extraordinário, ainda sobra uma história interessante na Marco Polo ou a festa era o único atrativo? Sobra uma história bem interessante, sim. É quase o oposto do BMG. Enquanto o BMG tem um valuation atrativo e uma rentabilidade fraca, a Marco Polo tem um valuation razoável e uma rentabilidade espetacular. Ah, é? O ROI dela é de quase 27%. 27%? O motor aqui não está só girando em alta rotação, é um motor de foguete. A empresa se tornou uma máquina de gerar lucro. E como está o valuation? A ação está cara depois desse momento tão bom? A cotação está em torno de R$ 5,92. O valuation está misto. O preço sobre lucro está baixo, perto das mínimas, o que é bom. Certo. Já o preço sobre valor patrimonial, que está em 1,6 vezes, está um pouco acima da média, mas ainda longe dos picos do passado, quando já foi negociada bem mais caro. A grande questão do mercado com a Marco Polo não é sobre a qualidade atual, que é inegável, mas sobre a sustentabilidade. O setor dela é muito cíclico. É verdade. A dúvida é, por quanto tempo ela consegue manter esse desempenho de foguete? E qual seria uma projeção mais realista para os dividendos, já que os 21% são passada? Essa é a análise crucial. As projeções mais sóbrias para 2026 apontam para um dividendo de 53 centavos por ação. Ok. Com base na cotação atual, isso levaria o yield para 9%. Veja só. Então a mentalidade correta é essa. Você não está comprando o yield de 21%. Você está comprando o yield projetado de 9%. Exato. O que, convenhamos, ainda é um dividendo excelente. Excepcional. 9% é um rendimento fantástico, especialmente vindo de uma empresa industrial tão rentável. Com base nesse dividendo mais normalizado, o preço teto seria de R$ 6,65. Aham. Isso ainda nos dá uma margem de segurança de mais de 12%.
A tese aqui é comprar uma empresa de altíssima qualidade, que está no auge da performance, por um preço que ainda oferece uma margem para continuar se valorizando, mesmo que o ritmo diminua um pouco. Uau! Que passeio! Então, para amarrar tudo, nós vimos 4 empresas que, na superfície, parecem oportunidades de valor, mas que contam histórias muito distintas. Uhum. Temos a tese da paciência com o Banco da Amazônia, esperando o mercado descobrir um ativo esquecido. Temos a tese da qualidade, que ainda está barata com o Banco ABC. Certo. A aposta de alto risco e alta recompensa na virada do Banco BMG. E, por fim, o desafio de entender qual é o novo normal de uma empresa espetacular como a Marco Polo. Exatamente. A análise mostra que não existe uma única forma de investir em valor. Cada caso exige um olhar diferente sobre o que gera esse valor e quais são os riscos envolvidos. Foi uma análise muito rica. Sem dúvida. E para fechar, eu deixaria uma provocação. A nossa conversa foi muito centrada em números. Preço sobre lucro, ROE, dividendos. E esses números são ótimos para nos dizer o que aconteceu, para tirar uma fotografia do presente. Certo. Mas a reflexão que fica é, para além das planilhas, quais são os fatores que a gente não vê nos números e que podem mudar completamente o jogo? Pense na governança de um desses bancos, em uma nova tecnologia que ameace o negócio da Marco Polo, ou em uma mudança regulatória. Os números nos mostram o campo de jogo, mas a história de uma companhia, o que vai definir se ela será uma vencedora no futuro, muitas vezes está escrita nessas entrelinhas qualitativas. É aí que a análise realmente profunda acontece. Hoje, olhamos para um grupo de small caps que parecem baratas e pagam bons dividendos, como o Banco da Amazônia, Banco ABC e Marco Polo. A grande questão que nos divide é: estamos diante de uma oportunidade clara de compra com o mercado subestimando esses ativos? Ou esses preços baixos são, na verdade, um sinal de alerta para riscos ocultos? Eu defendo que os múltiplos atuais indicam sim uma oportunidade significativa. E eu vou argumentar que essa aparente pechincha pode ser uma armadilha, sabe? A análise precisa ir além dos números superficiais e, questionar a sustentabilidade desses resultados. Olha, a minha posição é simples e baseada em dados. Nós vemos empresas sendo negociadas em múltiplos muito, mas muito abaixo de suas médias históricas. O Banco da Amazônia, por exemplo, está a 0,59 vezes seu valor patrimonial. Ou seja, você compra os ativos do banco com um desconto de quase 40%. A Marco Polo negocia a 6 vezes o lucro. São patamares historicamente baixos que, para mim, gritam subavaliação. Aí você soma isso à perspectiva de dividendos altos, como os 9,3% projetados para o Banco BMG em 2026, e temos uma combinação poderosa. Certo. Eu vejo esses mesmos dados e, honestamente, chego a uma conclusão bem diferente. Números isolados contam só metade da história, né? Você cita o Banco da Amazônia, mas o preço atual, em torno de R$ 76, tem uma margem de segurança projetada de apenas 2% sobre o preço teto de R$ 78. Isso é caminhar na corda bamba. Qualquer pequeno erro na projeção anula a tese. E o caso da Marco Polo é a lição perfeita sobre a chamada armadilha de dividendos. O número do passado, 21%, cria uma ilusão de segurança, enquanto o futuro já aponta para uma realidade bem diferente, uma queda para 9%. O investidor não está comprando 21%, ele está comprando 9% com a memória de um número que não existe mais. Eu entendo o seu ponto sobre a margem estreita no Banco da Amazônia, mas esse é um caso específico. Se olharmos para o Banco ABC, a margem é de 10% e no Banco BMG superior a 16%. Isso mesmo depois de altas expressivas, sabe? O mercado ainda não precificou todo o valor ali. O Banco ABC, por exemplo, é uma instituição com um ROI, ou seja, um retorno sobre o patrimônio, de 16%, o que é uma medida excelente da sua lucratividade e ainda por cima com dívida zero. A projeção de dividendo de 8,8% para 2026 é totalmente crível. Sim, mas essa margem de 16% no Banco BMG vem depois de uma alta de 45%. Você não acha que o risco de uma realização de lucros meio que anula essa suposta segurança?
E a sua confiança nas projeções dos bancos me parece um pouco otimista demais. A Marco Polo nos ensina que o que parece sólido pode mudar. Quem garante que os lucros dos bancos, que são, assim, totalmente dependentes do ciclo de crédito, não serão revistos para baixo, levando os dividendos junto? Porque é um múltiplo de 4 vezes o lucro para o Banco da Amazônia não é apenas baixo, é um sinal clássico de que o mercado está com pessimismo exagerado. Estamos falando de um banco sólido, sem dívidas, cujo potencial de lucro simplesmente não está refletido no preço de tela. Mas por que você assume que o mercado está sendo pessimista e não realista? Um múltiplo tão baixo não pode ser um sinal de que os investidores enxergam algo que não está na planilha, tipo um risco de estagnação? Veja o banco BMG. Ele tem um retorno sobre o patrimônio de apenas 8,6%. Isso não é só um número modesto. Ele sinaliza um negócio com baixa rentabilidade num setor extremamente competitivo. Talvez o mercado não esteja errado. Talvez ele esteja apenas precificando essa dificuldade de gerar valor, de forma consistente. Bom, concluindo, a minha visão é que os dados mostram uma oportunidade clara para o investidor paciente. Temos um grupo de empresas com valuations em mínimas históricas, dividendos sólidos e um cenário macro que tende a favorecê-las. Para quem tem foco no longo prazo, os indicadores sugerem um ponto de entrada muito atrativo. E eu finalizo reforçando a necessidade de cautela. Os números são tentadores, eu concordo, mas as margens apertadas, dividendos passados que não vão se repetir e fundamentos que justificam os múltiplos baixos são riscos reais. Ser barato não é o mesmo que ser um bom investimento. O potencial de retorno tem que ser pesado contra a possibilidade de que o barato saia caro. Fica evidente que interpretar os mesmos indicadores pode levar a conclusões fundamentalmente opostas. Exatamente. E é nesse conflito de visões que o investidor encontra a necessidade de aprofundar sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.